Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, Wesley Borba, diretor de operações aqui na Zopo, e esse é mais um episódio aqui do Zopcast. Você pode conferir nosso podcast aqui no YouTube e também no Spotify, no Apple Podcast e na sua rede de streaming favorita. No episódio de hoje eu estou aqui com a Bruna Lissaraça. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Aislan. Obrigada, falou meu nome certinho aí. A gente brincou aqui nos bastidores, né, que às vezes erram, mas é isso aí, Bruna Lissaraça. Maravilha, maravilha. É uma satisfação ter você aqui com a gente. E a gente vai falar hoje aqui sobre gestão comercial, sobre a tua trajetória também e sobre os desafios, né, de estar à frente, né, desse tipo de operação e de uma das coisas mais difíceis que tem hoje no mundo, que é vender B324, né? Uma coisa muito complicada. Bruna, como é que você foi parar nesse meio? Como é que na tua vida, né, diante das múltiplas profissões que você poderia ter, como é que você foi parar dentro do ecossistema do B324? Vamos lá, vou contar essa história aí pra vocês então. Antes de mais nada, agradecer o convite de estar aqui também, uma satisfação muito grande estar batendo esse papo aqui com você, conhecer o espaço, né, ter esse espaço aberto para falar também. Então, muito obrigada. Bom, a minha trajetória profissional, ela não começou na tecnologia, a gente já estava trocando algumas ideias aqui, né, não começou na tecnologia, mas começou em vendas. Meu primeiro emprego lá foi na área de vendas, numa loja de roupa. Uhum. E aí, assim foi indo, né, o caminho, e aí aquela coisa, sai do ensino médio, vai fazer faculdade, faz um técnico, faz um curso. Eu, na verdade, me formei em engenharia civil, então a minha formação é essa, na verdade. Mas logo no início ali da faculdade, eu já conhecia o Romualdo, né, ele já esteve aqui, acredito que quem acompanha o Isopocast Uhum. pode ter assistido o episódio dele, né. Eu já conhecia o Romualdo, além da empresa, né, e aí ele estava no momento inicial ali, estava começando a CRM Fin, que já estava há algum tempo, mas aquele momento que precisa realmente começar a trazer pessoas, né, para trabalhar junto e tudo mais, contratação. E foi nesse momento que eu recebi ali um convite dele, né, pra conhecer o Bitrix, pra conhecer o que era e tudo mais, e começar a trabalhar então ali na CRM Think, né. Então basicamente foi dessa forma, literalmente um convite ali, em algum lugar ele já contou que até foi a esposa dele, né, que, falou do meu nome pra ele, foi assim que surgiu essa oportunidade. E aí eu estava nesse momento trabalhando, trabalhava como estagiária, na verdade, no início, né, era meio período somente por conta da faculdade, conciliando as 2 coisas. E aí as coisas foram acontecendo. O Bitrix foi crescendo, o ecossistema foi fortalecendo, a CRM Think também, e estou aí há 7 anos já nessa jornada. Então começou dessa forma, uma construção. Legal, legal. Até recentemente, eu acho que foi até esse final de semana que vocês comemoraram 7 anos de empresa Exatamente. e no princípio era o verbo e você estava lá, né? É isso aí. É isso aí, comemoramos 7 anos de empresa. Eu, daqui a alguns poucos meses, comemoro os meus 7, mas já posso dizer que são 7 aí, né. Então, foi esse final de semana, exatamente, um momento muito bom aí, uma grande conquista, querendo ou Uhum, não, né, comemorar aí os 7 anos. Assim foi os 6, os 5 e uhum. esperamos comemorar muitos anos. É uma barreira de entrada bem grande, Com certeza. no nosso segmento principalmente, a maior parte das empresas não chega nesse patamar, vocês estão de parabéns, porque é realmente é só fruto de bom trabalho, né, Com para certeza. chegar, né, pra chegar nesse ponto, principalmente com gente ficando bastante tempo e tudo mais, né. Maravilha, maravilha. E para você ter sido uma das primeiras escolhidas, né, provavelmente significa que você compõe esse círculo de confiança, vamos dizer assim, né, para ter sido atraída ali e por aí vai, né. O que que te chamou a atenção ali no início, né, para aceitar esse convite, eh, e ter ficado no Uhum, começo, né? Porque, né, pode ser que tinham outras oportunidades circulando, talvez até um estágio na área ali de uhum. engenharia civil e por aí vai. O que que no início lá da Bruna, estagiariazinha de engenharia civil, podia ter talvez roubado você para o mercado e ter pego numa construtora, alguma coisa. O que que te prendeu ali? Me fez mudar de ideia aí, né, porque eu É, estava fazendo engenharia e sim. é. Você Então, já tinha um técnico em já edificações, tinha. talvez alguma outra coisa poderia ter te colocado em outra órbita, né? Por isso que eu falei, você não só entrou, como você ficou no núcleo duro, né. Uhum. Então alguma coisa te prendeu ali, né. Sim. No início, né, sendo bastante honesta, eu aceitei o convite porque precisava trabalhar, Uhum, né, essa é a verdade. uhum.
Eu tinha feito 2 estágios já no ano anterior, antes de começar ali na CRM Think, no meu primeiro ano de faculdade já. Não funcionou na prática, não deu certo. Até falei aqui antes, né, a engenharia para mim foi aquela expectativa versus a realidade, assim, na prática ali, não fiquei muito satisfeita, não estava muito feliz, eu estava bem, em dúvida se eu realmente seguia. Tive algumas conversas com o Romualdo sobre isso, né, porque eu estava fazendo uma coisa e trabalhando com outra, para onde eu vou, o que que eu faço. Então eu passei por isso, como eu acho que muitas pessoas que, passam pela faculdade também têm esse momento, né. E aí, então, no início, na verdade era isso, eu não via que se passariam 7 anos eu estaria ainda na CRM Think. Lá atrás eu não imaginava que isso fosse acontecer, porque eu ainda tinha muito essa dúvida em relação a que eu tinha como expectativa profissional e aquilo que eu estava vivendo. Mas eu comecei a enxergar muitas oportunidades, né, eu acho que, como eu falei ali, foi crescendo o ecossistema e tudo mais, eu fui tomando gosto por aquilo, eu acho que eu tive talvez a sorte, vamos dizer assim, de realmente fazer algo que eu gosto de fazer. E aquilo foi realmente crescendo, a engenharia ficando cada vez mais complicada, mais difícil, eu vendo que não era aquilo que eu queria, é um mercado, querendo ou não, mais fechado, muito diferente do que eu estava vivendo na tecnologia. E aí eu entendi que eu ia concluir a faculdade, né, realmente para de alguma forma, conquistar o sonho que eu tive em algum momento da minha vida, mas profissionalmente não era esse lugar que eu queria estar, assim. Eu queria ter mais liberdade, queria me desenvolver mais, e eu acho que onde eu estava tendo essas oportunidades, na verdade ainda tenho até hoje, né. Então eu realmente enxerguei a oportunidade, e assim eu decidi que era ali que eu queria estar, por enxergar realmente isso, né. Eu tenho uma sensação, assim, minha experiência com a engenharia nesses estágios foi curta, na verdade, Uhum. mas por menor que tenha sido esse tempo de duração, assim, me mostrou realmente que era um lugar que eu não gostaria de estar, assim, sabe. Não não que as oportunidades não fossem existir, mas eu acho que são diferentes, assim, são lugares que a tecnologia proporciona muita coisa, a gente tem que estar sempre estudando e isso é muito bom, né, a gente não parar no tempo e tudo mais. Uhum. Então eu acho que realmente eu identifiquei isso, sabe, eu enxerguei um futuro, né, eu enxerguei uma carreira, eu acho que é isso, enxerguei essa carreira que eu poderia ter ali na tecnologia e dentro, né, no caso da CRM que eu vi tudo isso acontecendo, ainda vejo, e acho que a soube aproveitar isso. Acho Uhum. que não sei se responde aí tua pergunta, Uhum, uhum. mas Uhum. Está é mais afim com você, na verdade, né. O dinamismo, a minha estar ali no cultura, a momento cultura da certo. empresa, o meu perfil, o perfil da empresa, eu acho que teve muito disso, assim, sabe, muito, muito. E essas oportunidades de aprendizado até mesmo, né, porque lá no meu primeiro dia, me falava de um lead, me falava de um deal, me falava qualquer coisa, qualquer termo, assim, não sabia nada. Então realmente foi uma super construção que eu tive, realmente eu acho que eu passei a ter uma carreira a partir da CRM Think, a partir da tecnologia, né, Uhum. nesse caso também do Bitrix 24. Legal, legal. Então tu saiu, né, vamos dizer assim, né, do técnico em edificações ali achando que você ia aprender a construir prédios, e você foi ajudar o Romualdo a construir uma empresa. Essa Basicamente. essa é a verdade, né. Foi uma construção, mas não como eu imaginei que seria. Legal, legal. E aí você passou por várias funções, você estava contando comigo antes, né. Uhum. E aí você iniciou ali no time de atendimento, na época era um outro contexto, né. Como é Sim. que era o ecossistema eu sei porque eu também estou no Uhum. B324, no ecossistema há um tempo, obviamente menos do que você. Como é que era naquela época o mercado, o atendimento era um pouco menos era menos concorrido do que era hoje, era uma realidade um pouco diferente. Como é que era a realidade de um time de atendimento de um parceiro B324 naquela época? Era realmente outra, assim, a gente não tinha o volume também que a Uhum, gente tem hoje, porque esses 7 anos que se passaram, o número de usuários Bitrix, de empresas, de parceiros uhum, Bitrix cresceu e muito, né, então era mais fácil administrar esse suporte dos clientes que certo. chegavam ali, né, eram demandas pontuais, eram demandas que a gente até não precisava ter necessariamente, um time grande para implementar, um time grande Uhum, para suporte, né, era uma outra realidade ali. Mas à medida que isso foi crescendo, né, foi sendo necessário ampliar isso, uhum, mas sim, a área de suporte ela começou comigo quando a gente entendeu realmente que, porque quando eu comecei de fato eu fazia um pouco de cada coisa, eu atendia o lead que chegava, agendava uma reunião, participava de uma reunião, fazia um pouquinho de cada coisa, né. uhum, E à medida que foi sendo necessário se estruturar, que foi se formando a carteira de clientes também,
começaram a chegar os clientes solicitando essas demandas. "Ah, tô com dúvida aqui, como é que eu faço aquilo?". E aí foi então necessário criar essa área do atendimento e suporte que foi que iniciou comigo. Então basicamente no início era somente eu que fazia o atendimento ali, hoje uma pessoa não dá conta de cuidar de todos esses tickets que surgem pra gente atender, né. Então a gente atuava até por dentro do Bitrix mesmo, o chat, hoje não, hoje já é uma realidade em que a gente tem uma plataforma de helpdesk para isso, né, e tudo mais. Usamos o Bitrix durante um bom tempo inclusive, né, até onde ele supriu ali tudo que a gente precisava, mas em algum momento precisou dessa outra ferramenta. Mas aí eu já não estava mais lá, né, aí realmente a gente já tinha um volume muito maior, hoje a gente tem um time maior para suporte, para atendimento ali dos clientes, níveis, né, N1, N2, não tinha nada disso, basicamente eu recebia um chat lá, ficava monitorando os chats que eu recebia dentro do Bitrix e atuando ali, atendendo os clientes. E aquela busca sempre por conteúdo, porque hoje, né, o parceiro que chega hoje tem muita coisa lá, muitos outros parceiros entregam conteúdo, ajuda, o ecossistema também é muito fortalecido nesse sentido entre os parceiros, né, mas naquela época não existia isso. Naquela época era muito filtro lá no helpdesk, procurar material em inglês do Bitrix e tentar, né, ajudar o cliente. Com sorte em inglês, né? Com sorte em inglês, exato. Então era muita busca, assim, muita dedicação para a gente conseguir fazer o atendimento do cliente como ele esperava, né. Hoje não, hoje é uma outra realidade, mas acho que foi necessário para a gente poder também entender, o que que eles precisavam, o que que os clientes pediam, quais seriam essas solicitações, montar uma FAQ e tudo mais. Hoje quem chega, né, tem, muito mais facilidade para fazer esse tipo de atendimento. É, é. E quem tá chegando agora, talvez se for procurar esse conteúdo, boa parte dele vai encontrar talvez o teu rosto, né. Porque Pode ser. vocês são alguns talvez dos maiores produtores, desse tipo de conteúdo, de atualização principalmente, né, que eu acho que é uma das marcas registradas, do conteúdo da CRM Think, né, são um dos primeiros sempre geralmente que lançam, né, quando sai uma atualização e por aí vai, né. Então Isso. é uma marca registrada do conteúdo de vocês, né, tanto é que a gente faz bolão às vezes, né, em quanto tempo será que eles vão lançar isso? É, a gente procura fazer isso, né, a gente sabe que nem sempre é uma super novidade, uma release, né, muito grandiosa, mas sempre tem novidade, a gente brinca, o Romualdo deve ter falado isso aqui com vocês em algum momento já, vocês já devem ter Uhum. escutado no nosso conteúdo famoso Dormir Sênior, Acordar Júnior, né. Aham. Então sempre tem alguma coisa nova, e às vezes nem tão nova assim, mas que a gente não usou ainda, de repente a gente descobre aquela funcionalidade, e aí a gente tem muito como missão realmente entregar para o ecossistema isso que aconteceu, então vai sair algum conteúdo de É, novidade mas é legal, mas é importante o parceiro se posicionar sobre isso, porque o cliente vai cobrar, Sim. né, aquele feijãozinho azul quando ele tá voando, né, o cliente cobra: "Pô, mas eu queria ter sabido isso por vocês", né. Então é importante que o parceiro daquele cliente, de alguma forma, não precisa ser um vídeo bacana gravado, mas de alguma forma ele avise a base, né, daquela Uhum. atualização, explique talvez melhor explicado do que tá no helpdesk e por aí vai, né. Porque ele queria saber por alguém, né, então que bacana que seja pelo parceiro que o atenda, né. Uhum. Então, por mais insignificante que seja aquela atualização, às vezes é um recurso que ele não use, mas talvez a partir daquela atualização ele passe a usar. A gente viu isso recente com um recurso que inclusive nós passamos a usar e tal. Então é bom que seja isso, mas a gente só fez essa brincadeira porque a gente sabe que vocês são muito bons nisso daí, e é um mérito legal de vocês. Então é muito importante ter esse ponto. Mas legal, em dado momento então, você daí foi para o caminho do bem, você foi para o comercial. Fui para o comercial. Legal. E aí, pelo que você comentou, você não tinha tanta familiaridade com essa nomenclatura e por aí vai, apesar de que você tinha tido uma experiência prévia com vendas, que talvez te deu, e aí até conversando com você, você se expressa bem, né. Mas aí você teve que aprender as metodologias de mercado e tudo mais, né. Vender software não é uma coisa fácil, né. Talvez por isso que boa parte de spin selling, essas coisas, a maior parte desses autores, eles são vendedores de software, né, o pessoal da Salesforce que inventou, da HubSpot que inventou a maior parte desses frameworks, né, Spin Selling, GPCT e tudo mais, né. E você teve que passar por esse enxoval, assim como eu passei, como quase todo mundo que está no nosso ecossistema, um dia também não Sim, acho saber que todo mundo que chega precisa desse momento, né. que também fez essa migração de carreira, que um dia estava no Exato. mercado tradicional e vem, todo mundo passou por isso. No teu caso, isso aconteceu aqui dentro do nosso mercado, nesse momento, quando você saiu da área de atendimento e veio para cá, e aí você foi
trabalhar daí com a parte de qualificação daí, né? Isso. Quando eu entrei de fato, que eu comentei que eu fazia um pouquinho de cada coisa, eu já tinha esse contato, comecei a me familiarizar, Uhum, né. Mas foi realmente depois chegando lá no comercial que as coisas evoluíram muito mais, né. uhum, E aí foi exatamente com a qualificação que eu comecei esse trabalho na jornada comercial aí. Porque a minha experiência de vendas antes da CRM Fink era um outro mercado, como eu falei, eu vendi, roupa, loja de roupa. Atendimento, eu tinha tido uma experiência anterior também de fazer pesquisa de satisfação por telefone. A gente manda um e-mail lá, né, o cliente responde, mas era telefone realmente. uhum. Então, de alguma forma, muita coisa eu já tinha experienciado, mas sem saber de fato, né, as nomenclaturas e tudo mais. E aí eu passei então a entender tudo isso, a estudar, o mercado, estudar essas metodologias e aplicar isso também, né. E aí comecei nesse lugar da qualificação, recebendo ali os leads, fazendo as perguntas iniciais e tudo mais. E aí foi uma questão realmente de evolução e das oportunidades, como eu falei em algum momento aqui, aparecerem para que fosse subindo degraus, né. E aí, então de qualificação, passei de fato a vender e da venda, né, houve esse momento também de assumir a coordenação da área comercial e a partir desse ano também o marketing, né. Então é bastante desafiador hoje, mas foi necessário, assim, foi uma construção e foi muito legal realmente, né, ver a evolução, assim. Eu olho para trás, em muitos momentos eu reflito também, né, de 7 anos atrás, assim, talvez não só não o 7 inteiro, mas 4 anos, 3 anos atrás, o quanto teve evolução, assim. E é muito muito bacana, né, e poder hoje ajudar pessoas a evoluírem também, né, Uhum. porque hoje eu tenho um time lá, tenho pessoas que eu lidero e também nem todas têm a mesma, bagagem que eu tenho, tem ali a sua, contribui com certeza, mas passei por todo esse momento de ter que estudar, de ter que evoluir. De novo aquela coisa de procurar o Bittrex, mas além do Bittrex procurar do mercado também, né, de outras players aí pra gente poder, se atualizar, evoluir, entender e poder chegar nesse lugar que eu estou hoje, né, uma construção de fato. Legal, legal. Bacana. Nessa transição de obviamente para você ficar todo esse tempo lá, você entregou muito resultado, né, senão você não ficava todo esse tempo lá dentro, né. Nessa transição de pessoa que entregava um resultado muito bom para assumir essa gestão, né, essa vaga de gestão ali dentro, qual que foi o grande aprendizado que você teve que hoje é o seu grande desafio ali dentro? Fazer as pessoas entregarem resultado, contratação, acompanhamento, evolução. O que foi a grande coisa que você teve que aprender e desenvolver, que quando você só tinha que entregar resultado, você não precisava fazer? Eu acho que um grande desafio é o desenvolvimento das pessoas, né, porque aí não depende 100% da Uhum, Bruna, né. Claro que eu tenho uma grande responsabilidade sobre isso, mas quem está ali do outro lado tem a sua responsabilidade também. E o que eu reflito, assim, é que as pessoas não têm mais o mesmo tempo que eu tive, os mesmos 7 anos que eu tive para chegar aqui onde eu estou, uhum, né, porque era um outro lugar. O Bitrix não tinha tudo que ele tem hoje, né, a gente não fazia tantos conteúdos como a gente faz hoje, não saíam tantas novidades, ampliou muito as possibilidades com a ferramenta e tudo mais. Então as pessoas não têm mais esse mesmo tempo que a Bruna teve para evoluir, né, quando elas, uhum. chegam no mercado Bitrix, porque a gente sabe que dentro do mercado Bitrix, normalmente a pessoa está em algum parceiro, tá atuando, é difícil a gente encontrar esse profissional que já, chegue sabendo ali sobre a plataforma e tudo mais. De novo, vai passar por uma construção, mas não tem mais esse mesmo tempo, né. Então eu acho que o que é bastante desafiador é o desenvolvimento das pessoas para que elas tenham uma autonomia mesmo, sabe, de conseguir desenvolver pessoal, profissional, a questão do Bitrix, porque é uma ferramenta, acho que aqui cabe de novo dormir sênior, acordar júnior, né, ela tem muita coisa, Uhum. muita, muita coisa. E eu tive essa experiência de poder passar lá pela área de suporte, que eu acho que é uma escola. O suporte é uma grande escola para quem trabalha aí com o Bitrix 24, né. E nem todo mundo, né, que chega vai poder fazer esse mesmo caminho. Então eu poder ajudar, mas eu acho também que eu posso contribuir muito. Mas é desafiador, tem esse desafio, mas é um desafio bom, é um desafio que motiva a exercer essa missão, essa função que eu tenho hoje de gestão, né. Legal, legal. E o fato ok, o fato de ser uma coordenadora comercial de uma empresa que vende Bitrix 24 traz esse, vou colocar aspas, problema, porque é uma ferramenta extremamente complexa, que tem muito módulo, que lança 2 releases por ano, que os clientes gostam de fazer muita pergunta difícil durante o processo comercial.
Ao menos os que chegam para nós, imagino que os que chegam para vocês, porque são os mesmos. Sim. Ah, dá para fazer pergunta muito difícil para o vendedor. Então, se a gente vendesse outro CRM era mais fácil, né? Talvez. Talvez, não sei. E tudo mais. Mas é um CRM que, ao menos eu não sei como é que é a tua compreensão, ele também ajuda o gestor, né? Ajuda muito. Ajuda o gestor, né? O que que tu sente que ser uma coordenadora comercial de uma empresa que utiliza o Vídeo 24 te ajuda no desenvolvimento das pessoas, no acompanhamento e tudo mais, que talvez se vocês usassem outro CRM, se você precisasse de outro CRM, você teria mais dificuldade no desenvolvimento dessas pessoas. Eu acho que hoje tudo que eu preciso está dentro do Bitrix 24. Tudo, né? Claro que aí a gente tem IA, né? Que hoje todo mundo fala, todo mundo precisa e tudo mais, mas a gente tem tudo que precisa lá dentro. Então eu não preciso ficar muito procurando muitas ferramentas, muitas informações em outros lugares, né? Eu tenho as ferramentas que as pessoas utilizam ali no comercial para se comunicar com o cliente integradas dentro do Bitrix 24, o próprio CRM em si, né? Algumas, vamos dizer que travas ali de o pessoal ter que preencher algumas informações que são informações que depois a gente precisa fazer análise das informações, né? De dashboards e tudo mais. Então, tudo que eu preciso para fazer essa gestão, ela tá dentro do Bitrix 24. Aí eu tenho um trabalho, né, de compilar esses dados, de ter um relatório e poder fazer essas análises. Mas pegando aquele gancho ali em relação a, se fosse outro CRM seria mais fácil? Não necessariamente, né? Acho que talvez seriam outros desafios. Eu trago muito o Bitrix porque é a minha realidade realmente, é o meu dia a dia, né? Mas sempre vai ter algum desafio. Quando a gente superar um, vai vir um novo, né? Certamente. Mas eu acho que para fazer a gestão, se eu preciso saber se o cliente está sendo assistido, tem atividade concluída, eu tenho dentro da ferramenta. A questão do. A gente confessa que não usa ali, a gente tem uma certa flexibilidade, mas se for fazer a gestão de ponto, tem dentro do B324 para a gente poder fazer. A questão das oportunidades, motivo de perda, todas as análises que um gestor comercial precisa, a gente tem dentro do Bitrix 24. E as próprias integrações, como eu falei, das atividades, né? A gente tem a telefonia, então eu consigo saber se o meu time está ligando, quantas ligações está fazendo. A gente tem o WhatsApp, então eu consigo saber se ele tentou aquele canal de contato com o cliente também. Então, basicamente, tudo que é necessário para o dia a dia ali do gestor está acontecendo ali dentro. E aí, claro, as personalizações que vão ser importantes também, seja o Bitrix ou, acredito, outra ferramenta que for utilizada. Para notificar, para mover card, para lembrar as pessoas de fazerem aquela atividade. Ah, isso aqui ficou em stand-by, depois voltar em tal dia, quando eu for retomar o contato. Então, é ter o controle de tudo isso. E eu não preciso em nenhum momento sair do Bitrix para isso, né? Eu falo muito Bitrix, 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 mas é porque realmente é a ferramenta que me dá todas essas oportunidades. Tem as suas integrações, mas é dentro dele que eu vejo tudo acontecer. Inclusive, quando eu falei, a gente falou de suporte aqui, né? Quando eu falei de suporte, que hoje não é mais dentro do Bitrix, eu também consigo fazer um acompanhamento ali se aquele cliente tem um ticket aberto ou não. E isso é importante para o comercial também, em algum momento, de fazer um atendimento, de estar numa reunião com o cliente. Às vezes eles usam a gente como referência também, ó, eu tô com um ticket aberto, tô com essa dúvida aqui, não, o pessoal não me respondeu ainda, vê para mim o SLA, então a gente vai e consegue consultar essa informação. Então é fundamental, assim, hoje realmente a ferramenta entrega tudo que a gente precisa. Bacana, bacana. Eu perguntei isso, eu acho interessante. Eu estava conversando com o Luiz, que é o nosso coordenador comercial, ontem até na nossa reunião de lideranças, né? Que eu tô chegando a uma conclusão bacana, né? Que o Bit324 ele ajuda muito as pessoas, principalmente quem faz gestão, né? A conseguir adotar uma postura zen. Por quê? Estava conversando com um cliente nosso, uma gestora, quando ela entrou, né? Como eu cuido aqui da área de implementação, fiz muita conversa com ela nas fases iniciais do projeto. Projetinho meio grande e tal, daí eu quis me envolver um pouco mais diretamente, né? E ela estava bem ansiosa, ela estava muito ansiosa no começo do projeto. E da metade para frente eu já senti que ela estava um pouco mais leve. E aí, conversando com ela, ela comentou o seguinte: como é a empresa de São Paulo, outro ritmo e tal, tal, tal e tudo mais. Ela falou o seguinte: Aislan, essa é a terceira empresa grande que eu trabalho, que eu ajudo a escalar e tudo mais. Aquele pessoal assim que fica uns 2, 3 anos numa empresa, ajuda a escalar e vai para a próxima, né? E ela falou o seguinte: eu tinha um hábito, que era o quê? Toda hora eu tô olhando uma nova ferramenta para ficar procurando. Um hábito que ela tinha, Uhum. entendeu?
uma nova ferramenta para ficar procurando, uma nova ferramenta ou uma nova extensão daquele famoso CRM laranja e tudo mais, e por aí vai, né. Só que por alguma razão aqui colocaram o Bitrix e tal. Ou seja, parte do espaço do mental, né, do gestor fica criando uma ansiedade do: "Será que eu estou usando o melhor CRM? Será que eu estou fica uma ansiedade ali de toda hora ficar procurando uma ferramenta, entendeu? Uhum. E agora não tem mais essa preocupação. Ela tem uma ferramenta e o mais importante, acho que da ferramenta é o que realmente você consegue extrair dela, né. Obviamente ela tem outra a gente teve ali alguns momentos, né, de fazer o time usar, blá-blá-blá, coisa e tal, estresse de implementação, né, mas é coisa de dias, né. Mas ela sai daquele modo de: "Meu Deus do céu, eu preciso ir correr atrás da próxima, eu preciso correr atrás da próxima, eu preciso correr atrás", não, não precisa mais, entendeu? Vai ficar aí alguns anos usando e tá tudo safe. É isso aí. Uhum. Tá do jeito que você modelou, do jeito que você planejou. Aí esse tempo dela procurar outras ferramentas, ela vai daí procurar as atualizações, as melhorias ali dentro dele mesmo. É, ou vai direcionar para o que importa, Sim. que é fazer as pessoas do time dela serem pessoas melhores, Uhum. que é fazer o resultado da empresa aparecer, porque é por isso que não é só por isso, obviamente, né, mas é parte disso de por que que o resultado não vinha. Uhum. Porque a pessoa fica com micro preocupações, né, porque ela está preocupada um pouco em procurar ferramenta, porque ela também está preocupada com outra coisa, está preocupada com não sei o quê, preocupada com não sei o quê, e aí a cabeça da pessoa está ali super pressionada. Uhum. E aí, eu como parceiro de CRM, o que eu posso fazer é eliminar a preocupação dela com o CRM, como dando uma ferramenta, nós, vocês, né, uma ferramenta que tem essa estabilidade, né, o Bitrix Uhum. é um grande lago, né, é Sim. o lago Titicaca lá, né, que não tem onda, né. Então esse é o nosso ponto, né. E eu estava tendo essa reflexão esses dias com ela, né, de tipo: "Pô, você não sente que você tá mais tranquila?" "É, realmente tem um estressezinho de vez em quando e tal, normal, né." Mas agora ela não precisa mais ficar fazendo essa procura, né. E aí você estava comentando, né, pô, realmente, né, você consegue fazer a gestão do teu time sem precisar agora alt tab aqui, alt tab ali, alt tab ali, tal, 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 tal. Então isso é muito bacana, principalmente se você precisar, né, utilizar outras ferramentas, né. Existe no ecossistema parceiros que são especialistas em integração, né. Você pode procurar lá no próprio diretório de parceiros existe uma especialização, né, para Uhum. isso. A própria CRM Fin é especialista, a Zopo também. Aí você pode escolher o que mais te agrada, né, o nosso ouvinte. E ter essa visão que a Bruna comentou, né, de, né, o sistema de helpdesk vocês optaram por fazer fora, né. Então dentro do cliente ali você consegue ver o que está em aberto, o que não está, para se preparar um CS, imagino do time de vocês, né. Vou Uhum. falar com o cliente: "Pô, será que tem algum ticket em aberto?" Às vezes é legal saber para me Às vezes é preparar, né. justamente aquilo que eu vou falar com o cliente, mas tem um ticket lá aberto, Claro. então Eu imagino que eu vou falar sobre uma renovação de licença, né, mas não é legal eu chegar sabendo que tem um ticket em aberto ou um boleto em atraso, né. uhum. Então eu não vou chegar a falar de trazer mais dinheiro sobre aquele cara se eu tenho esse tipo de questão, né. Então é bacana, ter essas integrações e talvez dos CRMs de mercado, o Bitrix é o ecossistema que os parceiros são mais familiarizados com esse tipo de assunto, os especializados pelo menos, né. Então é bacana poder dar para os gestores comerciais esse tipo de visão, que eu vejo que em outros lugares é mais penoso, é mais sofrido e por aí vai, né. Tem que montar uma estrutura de TI muito complexa. E aqui não, parece um ponto mais pacificado, né. Uhum. Então isso é muito legal, poder dar para o mercado esse tipo de coisa, esse tipo de vida, muito parecido com a que você tem, né. Então é bem legal esse teu relato aí, para poder gastar energia com o que importa. Com o que importa. Ajudar as pessoas a se desenvolverem e entregar o Exatamente. resultado, entregar a meta do time, senão as pessoas não batem meta, o resultado não vem, É, e o gestor comercial ele tem que ser movido a isso, né, o time comercial tem que ser movido a gerar esse resultado. É isso que é uma área extremamente importante, né, tão desafiadora quanto importante. Mas, acho que essa fala que você trouxe de gastar tempo com o que realmente importa é uma realidade. Então talvez não é muito interessante ficar me preocupando com: "Ah, será que eu estou usando o melhor CRM ou não?", mas o CRM que eu uso, seja o Bitrix, seja outro, ele está entregando o que eu preciso? Meu time está adaptado a utilizar essa ferramenta? Porque tem isso também. Um dos pontos que a gente identifica em muitos casos é a preocupação, né, de outros gestores que procuram a ferramenta e tudo mais.
Ah, mas o meu time não usa. Aí a gente tá falando de cultura, né, então a adaptação das pessoas à ferramenta, a cultura de usar um CRM, então o comercial, o time precisa estar buscando isso. E aí o gestor também, buscando a melhor ferramenta talvez nem sempre vai existir, chega muito caso também: "Ah, eu quero tudo num só lugar", mas o que que é isso tudo que você quer? O ERP, por exemplo, eu não vou absorver e com vocês deve acontecer também, semana passada mesmo chegou pra gente lá: "O Bitrix emite nota?". Não, o Bitrix não emite nota, isso aí é um outro lugar, é uma Graças a outra Deus não emite ferramenta. nota. Então, a gente tem que se preocupar, eu acho, muito com realmente o resultado que entrega, se a ferramenta, né, traz os dados para que a gente precisa para analisar, e gastar o tempo com isso realmente. E no meu caso, como eu trouxe aqui, que eu acho que é um desafio, é o desenvolvimento do time, né. Mas eu acho que é um papel importantíssimo do gestor também, seja o comercial ou de qualquer outro setor, é desenvolver as pessoas do seu time, né. Muito bom, muito bom. É, exatamente. Então tira essa pressão, né, da Uhum. empresa e vão colocar a energia, né, o foco da pessoa ali para que a gente consiga trazer o resultado. E o CRM, né, para desenhar a jornada do cliente ali para o que importa e não gastar energia para e tudo mais, né. Eu sinto essa vontade às vezes do cliente: "Ah, se tem o recurso lá, eu quero usar e tal", beleza, no longo prazo talvez, mas agora vamos colocar aqui para o que realmente importa, né. Isso Uhum. eu acho que é importante a gente amadurecer bem, né. Isso é isso que eu vejo agora. Boa. Bruna, dentro há quanto tempo você está como coordenadora comercial? Como coordenadora comercial, 1 ano e meio, E o marketing você assumiu esse ano? esse ano. Uhum. Boa. Quando você assumiu a cadeira do marketing, aqui a gente até recebeu ano passado, né, a gente fez uma série do marketing antes para pacificar a área de marketing e vendas, né. Vocês viram a realidade eu acho que de internalizar o marketing esse ano também, né? É, a gente tinha uma agência, tinha externo, Hum. né, e aí a gente passou a internalizar. Boa, boa, boa. A gente até fez uma série lá no final do ano passado sobre isso, pá coisa e tal, pra, enfim, conversar com a nossa base sobre esse assunto e tudo mais, né, que é o assunto muito sobre a geração de demanda, né, Uhum. que é um desafio que geralmente as empresas separam, e pelo que você está relatando vocês unificaram. É, a gente tem esse papel do marketing, a questão dos nossos conteúdos, inbound e tudo mais, mas você falou até de pacificar marketing e vendas, né, eu acho que a gente não é um grande problema que a gente tem lá, assim, é pacificado isso. Vocês por que que eu comento isso? Porque por que que eu digo pacificar, né, eh, eu acompanhando time empresas e por aí vai, né, existe uma disputa que muitas vezes, né, o time de vendas ele é cobrado por resultado financeiro, e o time de leads e o time de marketing por leads. Uhum. Só que esses caras aqui do leads não necessariamente eles têm uma boa taxa de conversão e por aí vai, né. Então, ou seja, esse indicador não necessariamente traz esse. Aí isso às vezes causa brigas. E daí por isso que eu digo que, muitas vezes essas 2 áreas elas não estão pacificadas, porque elas têm até 2 gestores diferentes. Uhum. Aí o gestor de marketing pega e fala o gestor, a gestora, né, fala: "Não, estou gerando muito lead". Aí o Eles gestor não de estão vendas fala: convertendo, "Pô, mas não, né". não tem E qualidade. e aí no caso de vocês está tudo na mesma alçada, imagino que isso tende a dar uma pacificada, mas também gera para você talvez um pouco mais de desafio, né. Sim. E aí como é que tá sendo para você? Porque daí é mais uma camadinha de aprendizado, imagino nessa tua trajetória, né, além de tudo isso, então imagino que se o Romualdo pessoa legal, o Bruno agora já sabe fazer tudo isso, vamos adicionar mais uma camadinha, né. Também, essa parte da aquisição, né. Uhum. É, eu vejo que lá não é um grande problema marketing e Uhum. vendas, assim, talvez porque a figura, né, que lidera esses 2 lugares aí é uma só, nesse caso sou eu. Mas realmente passar a assumir também a coordenação aí do marketing, também é um grande desafio que eu tenho, e é uma construção que vai ser feita, eu acredito, mas muita coisa a gente já fazia e fazia muito bem, eu acredito, essa questão dos conteúdos, até mesmo você trouxe aqui em algum momento, né, quando sai uma atualização, a gente já tá lá, já tá Uhum. entregando esse conteúdo para o ecossistema. Então, a nossa missão é continuar fazendo bem feito Uhum. aquilo que a gente já faz e, claro, sempre acompanhando o que está acontecendo no mercado sobre isso também, né, a gente fala bastante de IA aí, eu acho que marketing é um lugar que tem que acompanhar muito bem o que está acontecendo aí nesse universo de, inteligência artificial para a gente poder usar isso ao nosso favor, né. Mas a gente
também tem o Bitrix 24 é uma ferramenta, né, específica. O lead que chega até nós, geralmente ele já quer aquela solução, já pesquisou antes e tudo mais, né? Então é um trabalho, entre aspas, a menos, vamos dizer assim, né? Quando a gente tem essa situação do inbound. Mas a gente tem gerado os conteúdos, acredito que para vocês também é extremamente importante aí, acredito que isso gere muito lead para vocês, para que o time depois comercial possa fazer, né, essa entrega. Então lá não tem muito assim, e quando tem, quando eu percebo, a gente vai e entende o que está acontecendo, se realmente o problema é a qualidade desses leads, de repente é o time comercial que precisa ajustar alguma coisa, oferta e tudo mais, mas é um desafio, de fato, assim. Porque como eu contei aqui um pouco sobre a minha trajetória, não tinha marketing até então Uhum, dentro desse meu currículo, né? uhum. Então passa-se a ser uma construção a partir de agora. Mas aí tem um outro lugar que é os conteúdos, né? A produção de conteúdo. Então eu posso trazer para cá essa minha expertise aí de poder estar na frente das telas também, eu acho que ajuda bastante. Mas a gente, o mesmo olhar que eu tenho para o comercial é o olhar que eu tenho para marketing. Me autodesenvolver nesse sentido, né? Porque é algo mais recente para mim, mais novo, essa construção na área de marketing mesmo. Desenvolver quem está comigo ali dentro, né, nessa cadeira também, o desenvolvimento do time, e monitorar o que a gente precisa em relação a essa aquisição, né, de leads e tudo mais. Então é um desafio, mas é novamente um desafio muito bom também. Bacana, bacana. É, porque você está assumindo agora isso, né? Mas, como comentei, né? Eu acho que no Brasil, você eu acho que é um dos top 3 rostos mais lembrados do ecossistema do Do Bitrix ecossistema do 24, né? Bitrix. Primeiro porque você está há muito tempo, né, no mercado e vocês, né, a tua empresa é uma das que produz conteúdo há muito tempo. Então, naturalmente, vai acontecer isso. Vocês fazem evento também, e Sim. você que sempre entrevistava as pessoas e por aí vai, né? Então, acho que essa autoridade você tem. Então, naturalmente, acho que você ia herdar essa cadeira. Uhum. Em algum momento você ia herdar essa cadeira pra fazer isso, então acho que é tua por direito essa cadeira aí, tá? E aí é bom até pra evitar um pouco esse conflito, como eu comentei, que acaba acontecendo aqui, tá? Aqui a gente briga mesmo, tá? A nossa empresa é muito masculina, né? Daí o cara do marketing apanha um pouco infelizmente. Mas eu perguntei justamente porque pra entender como é que fica um pouco isso lá, porque, como eu comentei, né, às vezes você tem muito estímulo de geração de lead versus geração de receita e, enfim, acaba tendo esse Sim. conflito de torção. E eu acho os conteúdos que vocês geram muito legais, tanto de produção de conteúdo puro, como também até as campanhas de tráfego pago. Uhum. Eu acho bem, não vou dizer divertidas, mas eu acho inteligentes. Eu acho que Uhum. tem umas sacadas legais. Eu acho que até a Bitrix deu uma reconhecida numas recentes ali que vocês fizeram da campanha do primeiro semestre, né? Teve um momento aí que o Bitrix fez para os parceiros, né, um evento ali interno mais de marketing, a gente viu que apareceu, nossa, acho que foi até o da Páscoa, esse a gente até riu bastante dentro de casa aí da criatividade que a gente teve, mas a gente tenta levar isso, sim, para essas campanhas, né. Mas realmente quando você fala do meu rosto, assim, né, eu acho que é algo que não tem mais volta, assim, a gente começou a fazer isso em algum momento, né, com o Meetup, muito bem lembrado por você, e também os webinars lá atrás, há muito tempo, tem webinar que a gente fez em 2020, que até hoje chega algumas pessoas lá perguntando, né: "Ah, eu quero fazer isso aqui que vocês mostraram naquele webinar", e tudo mais, né. Então, a identidade da CRM Think hoje, de alguma forma, fica muito ligada ao Romualdo, principalmente, Uhum. mas a mim também. Então, talvez, de fato, né, em algum momento eu ia herdar essa cadeira e esse momento foi esse ano, assim. Então tem os seus outros desafios, né, em relação a números, em relação Sim. a essa análise, em relação ao marketing, visualizações e tudo mais, a gente monitora tudo isso, né, mas a parte de conteúdo eu hoje tenho essa facilidade, né, é algo mais tranquilo, assim, de fazer. Mas aqui vocês brigam, lá a gente tem paz. Eu tento pelo menos manter a paz entre o time Uhum. aí, né, e aproveitar todas as oportunidades que chegam lá pra gente através do marketing. Boa, boa. Mas eu falo briga, mas é brincadeira. Legal, legal. Isso eu comentei ali, né, porque eu acho que
é bem visível, né, essa marca pessoal que você construiu, muito ligado a como vocês construíram a estrutura de conteúdo de vocês, ao longo dos anos. E a gente estava até comentando antes aqui de começar o podcast, né, você fora, né, da questão da empresa, você fez uns filmes também, né? Eu Fiz. acho que também isso tem a ver com uma certa familiaridade que você tem com câmera, né? Pode ser. Pode ser. Não posso dizer que sou atriz profissional, porque não sou. Como é que é o nome daquela carteirinha que tem que ter? DRT, DRT. Eu ia mas falar DRE, mas aí é coisa de contadora. DRT, isso aí. DRT. Não, mas eu não tenho a carteirinha de DRT não, não sou atriz profissional não, mas na vida pessoal eu tenho algum envolvimento com a produção aí de filmes e tudo mais, então com esse meu envolvimento pessoal com essa área, acabam surgindo ali algumas oportunidades de realizar alguns trabalhos. Então, de criança, de adolescente, era meio artistazinha, assim, vamos dizer, então eu acho que de alguma forma traz essa facilidade. O pessoal brinca às vezes comigo: "Ah, tinha que ser jornalista, tinha que ser alguma coisa desse tipo". Mas eu acho que, não é esse caminho, né, Uhum. minha área é a tecnologia, lá atrás foi eu pensava que era engenharia, hoje eu vejo que estou no lugar certo, mas eu uso tudo isso, eu acredito, ao meu favor, essa marca pessoal que você falou, a marca da empresa e tudo Uhum. mais, né. Mas tive essa experiência de atuar também. Legal. Isso é algo que então que já existia antes? É algo que quando você era criança já se manifestava e tal, é algo da tua essência mesmo? Exatamente, algo da Bruna aí que nasceu comigo, né, que, quando criança a gente pergunta pra gente, né, o que a gente quer ser, com certeza a minha resposta era: "Ah, quero ser atriz e tudo Uhum. mais", mas a realidade da vida ela é outra, né, a gente vai crescendo, vai entendendo como funciona, mas acho que, eh, posso dizer que realizei isso também nessas oportunidades de atuação que eu tive, mas que hoje traz muito benefício para a produção de conteúdo e para estar na frente das câmeras quando é necessário aí, profissionalmente falando também no que eu exerço hoje. Boa, boa. Posso citar a frase que o cara do marketing gosta? Boa. Tem uma frase que a gente gosta muito de citar aqui nesse podcast, que é a palingenesia. Sabe o que é palingenesia? Me explique, por favor. Palingenesia é um termo em grego que significa que é a habilidade que o ser humano tem de viver várias vidas dentro de uma vida só. Interessante. Então você, Bruna, é uma pessoa privilegiada que conseguiu viver várias vidas dentro de uma vida Dentro de só, uma sem precisar morrer. Então você conseguiu viver a vida de atriz, você conseguiu viver a vida de engenheira, e você conseguiu viver a vida que é a vida, a timeline oficial, vamos dizer assim, né? Sem precisar, não sei, né? Não conheço tua vida, sem precisar morrer, vamos dizer assim, né? Isso é legal, porque uhum. tem pessoas que não têm essa. Toda escolha é uma renúncia, então eu não sei exatamente o que você precisou renunciar, né? Mas tem pessoas que não têm essa coragem, né? De fazer isso. E isso é muito legal, né, então você conseguiu viver essas múltiplas vidas, talvez você viveu outras que eu não conheço e também não preciso saber, mas isso é muito bacana, porque você conseguiu viver isso, e geralmente são as pessoas acima da média que vão conseguir viver essas várias vidas. Você é muito jovem, então você vai viver muitas mais vidas ainda ao longo, da sua vida, né, mas você já viveu aí, só aqui que a gente numerou 3, né, Uhum. então vai viver muitas outras ainda, já que você é uma pessoa de personalidade ativa, né, então com certeza vai assumir outras coisas aí, então isso é muito legal. Então parabéns, Obrigada. maravilha. Uma característica bem legal da empresa de vocês é que vocês gostam muito do senso de comunidade, né. Talvez até pelo jeito com que a empresa começou, né, o modo é um cara muito ativo em comunidade, as primeiras pessoas que se aproximaram da empresa tinham sempre alguma coisa em comum, né. Eu gosto do Romualdo um pouco por causa disso, ele é meio que um cara que vai vindo as coisas orbitando ao redor, né. E e até você estava comentando até comigo antes que uma das estratégias até que de atuação de vocês são muito ativos na comunidade do Bike Lovers, né. Uhum. Como é que está sendo a experiência de vocês lá? É legal? Como até para o teu desenvolvimento como coordenadora comercial, as trocas têm sido bacana? O que que você pode dizer para nós e até para nossa audiência, talvez que parte dela é formado por lideranças Uhum. comerciais, é bacana fazer parte? O que que você pode falar para nós? É, legal. Essa questão de comunidade ali, mencionando a Pipe Lovers, né, é a maior comunidade de vendas do Brasil, onde a gente tem ali a parceria com eles, né, e aí a gente consome muito conteúdo, e é um conteúdo de altíssimo valor, altíssimo. Então a gente tem lá o grupo de líderes comerciais, de executivo de vendas, de SDRs,
E aí o nosso time todo tá lá dentro, tá consumindo isso, realmente, de alguma forma treinamento, formação para nós também ali. E entregam muito valor, muito mesmo. Eu acho que uma coisa que a gente nunca para de fazer é estudar, e sempre vai ter algo novo, algo para revisitar, e acho que a Pipe Lovers é uma comunidade aí que proporciona isso, né, é um grande trunfo aí que a gente tem de estar dentro dessa comunidade. Mas para além da comunidade ali, Pipe Lovers, que a gente citou e trouxe Uhum. para cá, como a gente conversou ali fora das câmeras, né, eu acho que a comunidade Bitrix mesmo, a gente tem tem isso muito forte, Uhum. né. O próprio meetup que a gente promove, a gente tá sempre em parceria. Vocês estavam com a gente no meetup aqui em Joinville esse último ano, foram até Curitiba quando a gente promoveu ali em maio também o evento de lá. Realmente é algo que eu acho que o que é pessoal nosso acaba transcendendo para a empresa, né. E realmente é muito forte isso. A comunidade de parceiros, a comunidade de Bitrix mesmo, entre clientes e parceiros, é algo que a gente tem muito forte, que a gente sempre investe nisso, a gente sabe o quanto isso é importante, né. Não só para nós, mas para todo mundo que faz parte dessa comunidade. Uhum. De fato, é um valor da empresa de vocês, essa questão do senso de comunidade. Eu enxergo que sim, é um valor que a gente tem, com certeza. Então, quando a gente promove esses eventos, os últimos meetups, na verdade, sempre foram em parceria com algum outro parceiro. E até muitas vezes, da porta para fora, as pessoas estranham isso, né. Uhum. Mas para nós não, para nós é realmente algo que só fortalece o ecossistema, só fortalece, a marca em si do próprio Bitrix 24, né, e eu acho que isso é extremamente reconhecido, né, pela própria comunidade, pelo próprio Bitrix 24 aí, né, tudo que acontece dentro do nosso meio, você sabe muito bem, eu acho que isso é muito bem reconhecido, assim, a gente fica muito feliz por ser, né, talvez essa parceira que puxa isso entre todos nós, assim. Romualdo tem muito esse papel também de poder mentorar muitos outros parceiros que chegam aí no ecossistema e tudo mais, é nosso isso, assim, é um valor sim. Legal, legal. Isso é muito bacana. Eu sinto que, digamos assim, às vezes, e eu digo porque teve anos que parece que não ia acontecer nada dentro do ecossistema do B324. E aí parece que as únicas coisas que aconteceram foi o circuito, vamos dizer assim, de meetups, né. Não sei se Uhum, você teve essa mesma sensação, né. Digamos assim, não ia acontecer nada dentro do ecossistema do Bitrix naquele ano. A uhum. única coisa que aconteceu foi Foi um o circuito de meetups, de né. meetups. Em Joinville, em São Paulo, blá-blá-blá, coisa e tal, e o Encontro Nacional de Parceiros, né. Sim. Então é muito legal esse trabalho também, né. Que é Então reconhecido perante o Bitrix, como eu falei ali, porque outros países, onde o Bitrix uhum, está, não tem esse mesmo senso de uhum, comunidade, não tem, talvez estejam construindo, mas eu acho que o Brasil passou a ser muito puxado por esses eventos aí que a gente, começou e hoje está sempre em parceria com outro parceiro fazendo, promovendo nas cidades onde a gente passa. O Brasil se tornou aí essa referência para o próprio Bitrix, para outros lugares que eles estão promover isso também. Teve esse ano o encontro de parceiros, se eu não me engano, na Colômbia, uhum. né, o Romualdo esteve lá. Com certeza eles devem estar planejando outros lugares aí, e acho que mas isso também, né, falei Brasil, acho que é muito do brasileiro também ter isso, né, é muito nosso de ter essa proximidade, de ter essas conexões, mas a gente fica muito feliz mesmo, né, e com certeza vai continuar sendo um pilar aí, vai ter outros meetups, vão ter outros eventos, a gente não para mais, acho que também é um outro caminho que é sem volta. Por mais que logisticamente seja um país difícil, tamanho do continente, né. Então pensando até no próprio Romualdo, né, início do ano estava lá no Recife, depois veio para cá e tudo mais, né. Logisticamente seja difícil, ainda assim tem essa adesão e por aí vai, né. Justamente como você comentou, né, dessa coisa do brasileiro e do fato do ecossistema estar bem Uhum. blindado e por aí vai, né. Então isso é muito legal mesmo, e ter gente relevante tanto no sul quanto no nordeste e por aí vai, né. Então isso é Exatamente. uma coisa legal do fato de hoje, diferente de 7 anos atrás, quando vocês começaram, ter Bitrix de um lado ou outro do Brasil, com Exatamente. parceiro Gold, com Nesse Joinville, né. formato hoje que tem, não era nem possível talvez, assim, a gente chegar lá, né. Uhum, Mas você falou ali de Recife, quando foi o meetup lá, numa semana foi lá, na outra semana já foi Curitiba, assim, num curto uhum, espaço de tempo ali. E aí tiveram as presenças também, né, do João, do Isaac, do Gabriel, que, trabalha no marketing lá uhum, do Bitrix 24, todos eles brasileiros, né, pra quem não os conhece. Isaac passou por aqui também, a gente estava conversando sobre isso, uhum. né.
Eu Então também. são oportunidades muito incríveis ali de ter esses nomes, né, representando o Bittrex. Acho que isso gera uma super autoridade também pro cliente ali poder ter acesso a essas pessoas, poderem entender o que está acontecendo. E sempre tem muita troca, muito aprendizado entre todos nós, né. Logisticamente falando é um desafio, mas esse ano a gente conseguiu estar lá em Recife. São Paulo é um lugar que a gente sempre passa, Curitiba a gente sempre passa, Joinville nem se fala, né, nós estamos aqui, certamente sempre faremos algum evento por aqui. Então o Meetup virou até uma marca, eu diria aí, nossa. Uhum. Joinville é só abrir a porta da casa de Só vocês. abrir a nossa porta, exatamente. Legal, legal. São Paulo, inclusive, obviamente eu não sei em que momento, né, do espaço do tempo a pessoa que está nos ouvindo vai ouvir esse podcast, mas São Paulo é dia 19 de Dia agosto. 19 de agosto. Boa. Hoje, esse podcast vai sair dia 5 de agosto? Boa. Então, se você está ouvindo no lançamento, daqui a 2 2 semanas semanas. vai ser um meetup lá em São Paulo, né? Então, espero que estimule você a participar. Se você for de São Paulo ou região, é uma grande oportunidade aí para participar. É sempre bem legal essa experiência, né? Isso aí. Então, fica o convite. Toda comunidade, né? O sistema ali São Paulo capital, né? São Paulo capital. Boa, boa, boa. Maravilha, maravilha. Então, é bem legal. O João teve aqui também, a gente gravou o Fusion com ele, né? Uhum. Foi bem legal. Daí, na verdade, ele passou uns dias aqui, ele pegou minha filha no colo até. É uma pessoa bem, bem legal. João é gente boa. Todos eles. O Gabriel não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, agora lembrei que teve meetup em Campinas também. Esse eu não conheci também. Ele esteve lá com o Romualdo, a gente teve a oportunidade de gravar o podcast com ele à distância ali, né. Uhum. Mas também acho que todos são muito gente boa. Sim, 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 sim. E é legal porque daí antes o Isaac vinha uma vez ou outra e tal, agora isso tá mais frequente, Sim. porque justamente a relevância do mercado brasileiro Exato. e tudo mais, eu acho que isso cada vez mais vai se intensificar no que vem, então, tanto é que antes eles vinham só para aquele encontro em outubro, agora, né? De vez em quando estão por aí. De vez em quando estão por aí e tudo mais, então a gente fica feliz, né, com esse reconhecimento e com essa troca e tudo mais. E por aí vai, você que começou 7 anos atrás, eu imagino que nem imaginava, né, um dia o CEO da Nossa. Bittrex vai Não. vir e tudo mais, né, agora isso é comum, né, a gente já fica, não, quando ele vir nós vamos pedir isso aqui, né. A gente vai tirar essa dúvida aqui, a gente vai levar esse e já tem encontro de parceiros marcado esse ano também, inclusive, né. Exatamente, exatamente. Então, que é isso que vai ter em outubro, né. Exato. Exatamente. Que daí a gente por isso que eu digo, né, já tô lá anotando o que nós vamos cobrar deles. A gente falou meetup, falou parceiros, o meetup é o encontro que nós, a Remifin, que sempre com outro parceiro B324, Lá a é o gente Encontro promove. Nacional de Parceiros. Isso, a gente promove ali pro ecossistema em si, tanto de parceiros quanto os clientes, né. E aí até Summit o nome, né? Summit É a nomenclatura. B324 Partner Summit, acho que é isso. É o encontro daí só de parceiros, né, que acontece anualmente aí. Que tá tão grande agora que tá bem limitado as vagas, né, acho que Exato. 2 a 3. Tem que se inscrever antes lá pra não perder o prazo de mandar o nosso cadastro. É 2 a 3 dependendo Dependendo do nível ali de parceria, né. Exatamente, exatamente. Então tá bem restrito. Antigamente pontuação. dava pra ir um monte de gente. Mas isso é muito bom, significa que estamos crescendo aí, o ecossistema cada vez mais fortalecido, maior, muito bom. Acho que continua tendo muito espaço aí pra muita gente também. Isso é bem legal. Boa. Quando você começou e aceitou o convite pro Romualdo, 7 anos atrás, você imaginou que você ia trabalhar um tempo com ele, até terminar a sua faculdade de engenharia, você ia ser uma engenheira civil, desculpa, muito bem sucedida, projetar prédios, estradas e pontes. Hoje você tá aqui conversando comigo, não sei se você é bem sucedido, né? Mas e coordenando um time muito legal ali na CRM Fink, ajudando as empresas a crescer e tudo mais. Onde é que você acha que você vai estar daqui a 7 anos, Bruna? Caramba, uma boa pergunta, essa a gente não combinou fora do ar, você falou que eu não ia ter surpresas. Olha, é difícil falar de 7 anos pra frente, porque muita coisa acontece, né, mas eu acho que não sei se eu tenho essa resposta, honestamente, assim, por isso mesmo, né, o mercado ele muda, tudo muda. Mas uma coisa é certa, eu acho que uma outra migração de carreira jamais, eu acho que eu estou realmente no lugar certo, acho que tive, como eu falei em outro momento aqui, essa sorte de encontrar talvez muito esforço, claro, mas talvez um pouquinho também é de sorte da gente poder encontrar com pessoas
que nos ajudam, que nos mentoram e tudo mais, então eu tive essa grande oportunidade. Eu acho que quem sabe, né, você é ousada, que quem sabe eu poder proporcionar isso para outras pessoas daqui 7 anos, né, estar num outro lugar, né, continuar crescendo, continuar evoluindo, para que assim como a Bruna cresceu, a Bruna evoluiu com muita mentoria, com muita ajuda e com muito espaço, muita oportunidade, quem sabe eu poder formar outras Brunas aí, talvez acho que me veja dessa forma, assim. É o que eu consigo imaginar nesse momento, né, aquilo que eu recebi eu poder entregar para as pessoas também. Maravilha, maravilha. Boa. Bruna, o pessoal está nos vendo, quem está vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, o pessoal está nos ouvindo também. Pode ser que alguém gostou muito do nosso papo e queira continuar essa conversa. Talvez alguém até se inspirou pela nossa conversa. Talvez alguém queira até perguntar, conversar com você do tipo, pô, quero fazer uma migração de carreira e tudo mais, ou até conhecer mais. Como é que a pessoa continua esse papo, né? Uhum. Então, onde é que ela te encontra, Bruno? Legal. Nas redes sociais, assim, Bruna, eu sou ativa como Bruna mesmo, minha vida pessoal, né. Mas chegando até CRM Think, com certeza eu diria que vai chegar até mim, inclusive, né, aproveito esse espaço para falar do 24Cast, que é um podcast também da CRM Think, onde lá a gente fala especificamente sobre Bitrix, sobre negócio, né, tem essa proposta. Então chegando ali até a CRM Think, YouTube, Instagram, LinkedIn, vai chegar de alguma forma até mim. De toda forma, deixo aqui, né, meu Instagram aí pessoal, Bruna Liz, com 2 S's, underline, também é um meio de contato aí diretamente, né, comigo. Boa, boa. Maravilha. Para você que ficou até aqui, eu agradeço muito a sua audiência e até sempre.